Burned saiu! Mas e aí? Será que é bom mesmo? Como esse primeiro capítulo tem mais de 50 páginas, achei válido fazer uma análise. O que será que podemos aprender com ele? Eu sou o narrador e nessa história eu vou te contar o que podemos aprender com o primeiro capítulo de Burn the Witch. Se você não leu ainda, vai lá ler para não tomar spoiler e então volta aqui pro vídeo. Sem mais enrolação, bora começar. O início de qualquer obra é importante. Nesse momento, na maioria das vezes, ninguém sabe quem é o autor, os personagens, para onde a história vai. Então, é aqui que você tem que fazer o seu show. Seja ousado, exagere. Afinal, a primeira impressão é a que fica. Em Burn the Witch, o primeiro capítulo acontece da seguinte maneira. Primeiro de tudo, somos apresentados a Nini, uma personagem que está sendo assediada por vários fãs, enquanto ela faz um monólogo interno sobre o que são contos de fada, e depois abre um portal para outro mundo. Essas 4 páginas já deixam bem claro alguns aspectos da história, para quem não tem a mínima ideia do que ela vai se tratar. Ela mostra que uma das personagens é muito famosa e por consequência tem dinheiro, e que a história vai se tratar de magia. Isso pode ser trivial pra gente que já sabe do que vai ser a história, mas pra quem lê sem saber, isso ajuda a amaciar e contextualizar a trama. Depois de apresentar uma das protagonistas, o autor começa a apresentar a outra protagonista, a Noelle. E histórias são personagens. Então, é muito importante que os protagonistas sejam muito bem apresentados, ainda mais se eles interagirem no início, como é o caso aqui. Comentando um pouco sobre o mangá em si, o desenho tá muito bonito, como é de costume do Kubo, e temos cenários bem feitos também, que contextualizam o que tá acontecendo para nós, mostrando a mudança de ambientes. Agora, ninguém pode reclamar dos cenários. Junto da apresentação da Noelle, temos a apresentação do sistema de magia do mundo. Aparentemente, existem utensílios mágicos que são responsáveis pelos poderes, ou pelo menos amplificam eles. E ele também apresenta pra gente as criaturas, que logo depois descobrimos que são dragões, e que eles também podem usar magia. Uma curiosidade é que a Noelle usa uma magia chamada Blue Spark, depois de fazer um encantamento muito parecido com os Kidous de Bleach. E isso me deixou com a pulga atrás da orelha. A magia tinha até número, que é o 31, e isso fortaleceu as minhas suspeitas. Blue Spark, centelha azul, número 31. E foi aí que eu me lembrei. Hadou 33, Soukatsui, que pode ser lido como fogo azul. Já aí as minhas suspeitas se confirmaram. Ou é o mesmo sistema, ou é um bem parecido. Pra quem não sabe, Burn the Witch e Bleach estão conectados. A Wingbind é nada mais do que a Soul Society West Branch, que é a divisão ocidental da Soul Society. Então, ter essa conexão entre os dois sistemas de poderes faz todo sentido narrativo. E não é só essa magia que se parece não. Várias usadas no primeiro capítulo têm muita referência dos Kidous de Bleach. Mas enfim, a Noelle é salva pela Nini, ou Nini, não sei como pronuncia o nome dela ainda, que nos quadros anteriores anteciparam uma possível chegada dela quando ela pula no portal para outro mundo e fala Nini se apresentando para o trabalho. Assim, as duas protagonistas começam a interagir e temos uma apresentação mais formal das personagens, que dão um contexto de quem são e de como elas se relacionam. Aí temos algo que o Kubo aparentemente adora fazer no primeiro capítulo. Tacar 2 páginas de exposição explicando o funcionamento do mundo, igual fez em Bleach. Eu pessoalmente não gosto disso, e sempre advoco contra esse tipo de prática. Isso nunca melhora a história, e tira o peso de certas possíveis cenas e revelações. Mas é bom para adiantar a história, que parece ser o objetivo aqui. Passando isso, o contexto sobre parte da vida e função das duas garotas é dado através da conversa, em um momento onde a tensão narrativa não é tão alta, já que acabamos de sair de uma cena de ação. Aqui é um ótimo momento para fazer isso. Você já prendeu o leitor com uma cena de ação legal. Agora você pode começar a explicar as coisas e botar cenas visualmente menos interessantes. Mas é preciso ter cuidado. O primeiro capítulo é um lugar de mais impacto e menos lero-lero. E o Kubo com certeza sabe disso.
E assim ele já conecta outro momento de interesse para o leitor, com a aparição da cachorrinha dragão. Aqui rolou algo que eu gostei muito. As protagonistas mostram mais da personalidade delas se recusando de ir até o encontro do Balgo, que é o garoto que está tendo problema com a cachorrinha. Essa cena tem alguns pontos importantes. Primeiro, ela mostra pra gente que o Balgo fazer besteira é comum e que ele não corre real risco. Segundo, desenvolve a personalidade. Terceiro, e mais importante, nesse momento, estamos na página 22 de 55, basicamente 2/5 da história, ou seja, estamos no limite para a história engrenar. Então é aqui que o chamado para a aventura tem que acontecer. O chamado para o evento que realmente é o foco dessa pequena história. E ele acontece, é exatamente a cena do Balgo, e elas recusam. A recusa do chamado é muito importante. Em situações mais sérias, ela mostra o quanto o personagem está conflitado sobre o que ele deve fazer. Só que em situações mais leves, isso ajuda a gerar uma situação de interesse, onde duas partes diferentes, o protagonista e a força que quer fazer ele se mover, interagem. Essa força aqui é personificada pelo chefe das meninas, que fala que aumentou a recompensa em dinheiro e em nota de se cumprir missões de resgate que o Balgo acaba sempre gerando por fazer besteira. E assim, elas partem para a aventura, dando um toque de comédia na história e criando uma profundidade no dinamismo e no ritmo do mangá. Durante as próximas cenas, temos alguns textos expositivos sobre o contexto dessa situação e por que é importante salvar o Balgo, que no caso, descobrimos não ser o real foco da missão, que é, na verdade, impedir que alguém entre em contato com o dragão. Pessoas que entram em contato com dragões atraem mais dragões. E Balgo é um que, por algum motivo, se tornou um possuído por dragões, um Dragonclad, mas não teve a sua liberdade ou vida retirada, como é de costume. Todas essas cenas são desenvolvidas para fazer uma antecipação. Descobrimos porque isso é perigoso, vemos que o civil não se infectou e que está aparentemente tudo certo. Ou é isso que a história quer que você pense. Apresentando o perigo de forma indireta assim, o Kubo pode tirar da manga que tudo isso estava sendo causado exatamente por um dragão que foi atraído pelo Balgo, e também se conecta com a parte da reviravolta da estrutura oriental de se contar histórias, o Kisho Tenketsu, que você pode conhecer mais assistindo o meu vídeo O Segredo Narrativo dos Mangás, que tá aí no card. Esse momento é exatamente o ápice da tensão narrativa, que nos é apresentada com várias cenas de ação bacana e mais magias que fazem referência aos Kidous de Bleach. Durante essa luta, também é revelado que esse dragão é um dragão negro, um tipo perigoso de dragão, que é jurisdição dos Sabres, a unidade de combate. Nesse momento, descobrimos indiretamente qual a função das protagonistas nessa organização. E também acontece uma antecipação para descobrirmos como é esse grupo de elite que provavelmente vai ser apresentado no futuro. Então, temos mais uns momentos de desenvolvimento de mundo e personagem, com as garotas quebrando as regras para conseguirem a glória e a moral para se tornarem sabres, o que mostra um pouco do caminho pelo qual a história seguirá. Por fim, temos mais umas cenas de ação com um toquezinho de exposição. E, enquanto a tensão narrativa desce, somos apresentados a mais personagens e informações. Os chefões da parada aparecem, e na sala de reuniões, eles discutem sobre o destino do Balgo. Aparentemente, o destino dele vai ficar em jogo nos próximos capítulos, criando um potencial conflito de interesses e também um mistério de que por que ele está livre até agora. Esse primeiro capítulo é, tecnicamente, bem redondinho, apesar de ter mais exposição do que eu gostaria. Mas, se você analisa bem os acontecimentos, você consegue ver as técnicas de escrita ali, coisa que muito hater do Kubo, que fala que ele é um péssimo escritor, não consegue observar, por muitas vezes nem conhecer essas técnicas. Com só um capítulo publicado, não sabemos o que vai acontecer, mas com certeza esse aqui tem várias marcas de um bom capítulo. Não achei ele explosivo ou incrivelmente bom, só que foi gostoso de ler. Mas tem algo que não saiu da minha cabeça, que é o capítulo 0, o One Shot. Ele é basicamente um prólogo direto da história. Então, se você não leu, sugiro dar uma lida.
já que muita coisa é abordada lá, inclusive como o Balgo se tornou um Dragonclad. Provavelmente vão recontar isso, mas o capítulo 0 e o 1 quase encaixam como uma continuação direta um do outro. E aí, o que você achou da estreia de Burn the Witch? Me conta aí nos comentários. Se você curtiu o vídeo, dá o joinha e se inscreve no canal. Toda semana eu trago análises de animes, mangás e jogos de maneira técnica. Também me falem se vocês curtiram esse formato de aprender com o primeiro capítulo. Quem sabe não vir uma série aqui no canal. Enfim galera, espero que vocês gostem desse vídeo extra. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.